Bom dia! Não, na verdade, boa tarde já. Seja muito bem-vindo ao Saia do Sofá. Nessa sexta-feira a gente vai falar sobre toxinas mentais. Você que está assistindo a gravação dessa live, seja também muito bem-vindo. Saiba que a gente tem se encontrado toda sexta-feira no meu Instagram. Se você estiver assistindo pelo YouTube, meu Instagram é @dani.lui. E a gente tem se encontrado toda sexta-feira para esse bate-papo gostoso que tem transformado vidas. Eu tenho recebido feedbacks incríveis, depoimentos maravilhosos. Então posso dizer que só esse bate-papo que acontece aqui na hora do nosso almoço de sexta-feira tem transformado vidas. E isso realmente é algo extraordinário. Você está convidado para assistir ao vivo, toda sexta, 12:19, aqui no meu Instagram, @dani.lui. E que bom que você veio, porque essa live com certeza é para você. Se você chegou aqui hoje, não foi à toa, não é à toa que você veio. Com certeza essa live é para você. E eu já quero começar te dando uma bomba de presente. Se existe alguma coisa bloqueando você, impedindo você de prosperar ou de ser feliz, ou talvez as duas coisas, isso está sendo produzido na sua mente. Assim como uma célula cancerígena, ela é produzida pelo nosso próprio corpo, ou seja, como assim, Dani? Você está dizendo que a minha mente produz toxinas que impedem o meu progresso, que impedem a minha prosperidade? Eu estou afirmando isso. Da mesma forma que o nosso corpo pode produzir células cancerígenas que vão se multiplicar e vão acabar nos matando. Da mesma forma como o nosso próprio corpo pode produzir uma trombose. É assim que acontece dentro da nossa mente. O grande problema é que não existem médicos, mesmo os que estudam a mente, os psiquiatras, estudando essa parte, a não ser a neurociência, estudando esse aspecto do nosso corpo, essa produção de toxinas mentais. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. E eu já tô começando já no... Já nem falei oi, deixa eu falar um oi pra quem tá chegando aqui. Kátia, seja muito bem-vinda. Lê, tá sempre por aí. Maiara, bom demais. Maiara não. Maires. A Maires tá sempre aqui. Eu acho que eu sempre te chamo de Maiara, né? Me perdoa. Jonatas, meu colega querido. O Juan, que legal, Juan, te ver por aqui. A Galega, bom demais. Sejam todos muito bem-vindos. Então é assim que funciona. Vamos entender, né? O cérebro é o hardware e a mente é o software. Ou seja, o cérebro é a parte física. Se eu rachar meu crânio no meio, eu consigo pegar o meu cérebro. E ele é composto por células do tipo neurônios que estão ali fazendo conexões o tempo todo. Imagina que esses neurônios, nessas conexões que eles estão fazendo, eles estão gerando uma energia, um campo energético, como do mesmo tipo, vamos dizer assim, para a gente poder entender, para a gente poder usar uma analogia, uma energia parecida com a energia elétrica. Ou seja, se tá saindo uma energia agora na tomada da sua casa, mesmo que não tenha nada ligado lá, você concorda comigo? O fato de você colocar um aparelho na tomada ou não colocar o aparelho na tomada, isso não muda o fato de tá saindo energia daquela tomada. Tá sempre saindo energia daquela tomada. Ou seja, no seu cérebro é da mesma forma. Está saindo energia o tempo todo. O fato de você estar consciente disso, ou de você estar usando ou não isso a seu favor, não muda o fato de que essa energia está sendo produzida. E essa energia é o que forma a sua mente.
Ou seja, a mente não é uma coisa que você consegue pegar. O cérebro você consegue. Então, Dani, eu não tô conseguindo entender o que é a mente. A mente é aquilo que é produzido pelo seu cérebro. É o conjunto de crenças e pensamentos. Só que o que você precisa entender? Que existem duas partes no seu cérebro e na sua mente. Uma parte consciente e uma parte inconsciente. A parte consciente é essa parte mais nova do nosso cérebro, que fica aqui na parte da frente do cérebro, que é o que nos diferencia dos outros animais. É a nossa capacidade de raciocinar. É a nossa capacidade de perceber o que está acontecendo, avaliar, julgar, sem necessariamente o uso dos nossos instintos. Isso é a parte consciente. Mas existe uma outra parte que é inconsciente. Como o próprio nome diz, a gente não consegue percebê-la funcionando. A parte da mente que a gente percebe funcionando é a parte consciente. Mas existe uma outra, e essa parte consciente, ela desliga, por exemplo, quando a gente dorme. Agora, a parte inconsciente, ela não desliga nunca. Nem quando a gente dorme. Então, é da mesma forma que a energia elétrica da sua casa. O fato de você apagar as luzes à noite não significa que aquela energia parou de correr ali. A energia continua correndo. Se você apertar o interruptor de madrugada, a luz vai acender. Por quê? Porque aquela energia está correndo. Da mesma forma, é a parte inconsciente do nosso cérebro. E o que acontece é que o nosso cérebro, ele gera toxinas. E a gente vai usar uma analogia que é como se fossem substâncias. Nosso corpo produz muitas substâncias. Produz catarro, produz fezes, produz urina. Nosso corpo produz muitas substâncias. Mas o que o corpo faz com as substâncias que ele não quer? Ele joga fora, em forma de catarro, em forma de urina, em forma de fezes. E aí eu te pergunto, o que acontece com as substâncias que são produzidas no seu cérebro e que não te servem para nada, ou que até podem e provavelmente estão te prejudicando? Elas não são eliminadas, pelo menos não de forma inconsciente. E, Dani, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que o seu cérebro, assim como o meu, produz o tempo todo toxinas mentais. E que se nós não fizermos um trabalho de drenagem consciente, primeiro drenar, a gente precisa. Se a gente não fizer um trabalho consciente de drenar essas toxinas, ou seja, eu preciso colocar para fora, assim como eu coloco as minhas fezes para fora. E uma pessoa que não coloca as fezes para fora, ou alguém tira aquilo lá de algum jeito, ou a pessoa vai morrer. Só que as toxinas mentais, você não vai morrer rápido, igual se você guardar as fezes. Talvez você morra aos poucos. Talvez o que morra em você seja a sua prosperidade e a sua felicidade. Talvez o que morra em você seja o seu propósito. Então, o que você tá falando, Dani? Essa live eu nem comecei direito, eu nem fiz introdução, né? Eu já entrei direto no assunto, e quem já tá acostumado a estar aqui, pessoas prósperas, pessoas que já estão libertas de algumas amarras, já estão apertando o coração aí com a abundância que eu tô vendo. Gratidão a você que tá fazendo isso, lembrando que essa gratidão não é pra mim, né? É pra que esse conteúdo, essa live possa chegar para outras pessoas, né, galega? E aí o que você pode fazer, além de apertar o coração? Você pode compartilhar essa live aqui no aviãozinho, você pode mandar para todo mundo que tiver com a luzinha verde acesa, e você pode mandar pelo WhatsApp também. Você vem aqui nos comentários, clica nos 3 pontinhos, copia o link e chama alguém lá do WhatsApp para ouvir aqui. Pode chamar com confiança, porque essas lives têm sido muito poderosas, e como eu falei no começo, os feedbacks
têm sido incríveis. E eu só posso dizer que eu fico muito grata por ter a oportunidade, né? Por ter um canal, por ter a oportunidade aqui de cumprir a minha missão e contribuir com a tua vida e com a vida das pessoas que você conhece para que você possa construir uma vida mais próspera, saudável e feliz. Esse é o objetivo, caso você esteja se perguntando, né? O que ela quer com isso? Esse é o objetivo, tá? Então a gente tá fazendo aqui uma analogia do que acontece com o resto do teu corpo e o que acontece dentro do teu cérebro. Todo o teu corpo está o tempo todo produzindo toxinas e eliminando toxinas. Se todo o corpo está produzindo toxinas, o cérebro também está produzindo toxinas. O que acontece é que você tem uma parte do cérebro que é inconsciente, então ela sequer percebe essa produção de conteúdo, de toxinas, e essa eliminação, essa drenagem não é automática, assim como o seu xixi, por exemplo, assim como a sua urina. Então você precisa começar a se tornar cada vez mais consciente das toxinas que você mesmo está produzindo de forma inconsciente, quer dizer que você não sabe que você está produzindo, mas você está produzindo. Então você precisa começar a se tornar consciente para que, vamos dizer, o primeiro passo se tornar consciente, o segundo passo começar a drenar, o terceiro passo parar de produzir. Dani, é fácil? Gente, se fosse fácil, não existiria tanta gente na pobreza, não existiria tanta gente em sofrimento, não existiria tanta gente com medo, acuada. Se fosse fácil, o medo não teria tomado conta das pessoas como tomou durante essa pandemia. Não tenha dúvida de que o medo do vírus causou muito mais danos e vem causando. Eu não tô menosprezando as pessoas que morreram e as pessoas graves, até porque eu quase perdi os meus pais, né? Graças a Deus, porque foi a mão de Deus mesmo. Eu pedi a intercessão dele e ele me ouviu. Que eles não foram pro hospital, não foram entubados e por isso eles sobreviveram com tratamento em casa. Mas esse não é o assunto dessa live. Não quero entrar em assuntos polêmicos. Não tô menosprezando. O que eu quero dizer é que o dano maior, sem dúvida nenhuma, dessa pandemia foi uma toxina chamada medo. Medo, culpa, é uma outra toxina que vem matando a alma das pessoas, impedindo que pessoas vivam, cumpram o seu propósito de vida, impedindo que pessoas sejam felizes, impedindo que pessoas prosperem e assim ajudem o mundo a prosperar. Será que tem alguma coisa muito estranha acontecendo nos bastidores que a gente não tá percebendo? Letícia já gravou essa frase, né? Medo é a ausência de Deus, by Dani Lui. O medo é a ausência de Deus. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Eu quero só te falar de algumas toxinas agora. Algumas toxinas. E caso você se identifique, eu sugiro que você anote num papel, porque você vai esquecer. E para você poder trabalhar isso, você precisa se lembrar. A maior toxina de todas são os medos. Não o medo físico, não aquele medo de um ladrão, não o medo de uma cobra, de um escorpião. Os medos imaginários, a gente já vai falar sobre eles. A culpa é uma outra toxina. A falta de merecimento. Eu não acho que eu mereço, eu não acredito que eu mereço prosperar e ser feliz. A maioria das pessoas não consegue acreditar que merecem prosperar e ser feliz. Quer ver uma coisa? Eu vou te falar e você vê como que chega aí, tá? Você é uma pessoa que nasceu para ser milionária, extremamente feliz, extremamente saudável. Me fala como isso bateu aí em você. Se você não conseguiu receber isso com o seu coração aberto e sentir é isso mesmo,
você tem toxinas mentais sendo produzidas de falta de merecimento. O imediatismo é uma toxina mental que fica te falando assim: ué, mas isso ainda não deu resultado, ué, mas ainda não deu certo, ué, mas você não tem resultado nenhum, você vai continuar fazendo isso? A preocupação é uma toxina mental criada como? É a sua imaginação criando. A sua imaginação pode criar, gente, tudo o que você quiser. Isto é bíblico, isto foi ensinado por Jesus e as pessoas estão aí usando a imaginação do jeito errado. Fazendo com que a imaginação libere toxinas mentais. Por quê? Porque eu só uso a minha imaginação para me preocupar com algo que poderia acontecer no futuro. Ó, a Gésua falando, compartilhei a live com 15 pessoas. Por quê? Porque a Gésua é Liga da Prosperidade. Mais do que isso, a Gésua é uma centelha divina, né? Gésua é aluna, Cícera também é aluna, bem-vinda. Ritinha também é aluna, bem-vinda. Ângela, bem-vinda. Tânia, Cristina, seja bem-vinda. Todo mundo é muito bem-vindo aqui. Alunos, quem é Liga da Prosperidade, quem é centelha, quem é Liga já sabe o que fazer. Já aperta o coração com abundância, já compartilha essa live com o maior número de pessoas que você conseguir. Então, a preocupação é gerador de toxina mental. A depressão, gente, a depressão é tanta toxina mental que ela começa a impedir que boas substâncias sejam produzidas dentro do seu cérebro. Eu não sei se você sabia que existem muitos quadros de depressão que são alterações químicas no cérebro e de ansiedade também. Como, por exemplo, dificuldade de produzir serotonina. É uma alteração química. E aí, depois que alterou quimicamente o seu cérebro, e veja, não só está produzindo uma toxina mental, como está impedindo o teu cérebro de produzir uma substância que te faria bem, que te faria prosperar, que te faria feliz. Olha que loucura que é isso. Que você mesmo está fazendo com você de forma inconsciente. A depressão é o quê? Eu começo a liberar um monte de toxina porque eu fico lá no passado, remoendo e revivendo o passado. E a ansiedade, Dani? Eu começo a liberar um monte de toxina e bloquear a produção de substâncias benéficas. Por quê? Porque eu começo a viver o futuro. O futuro, de forma a gerar preocupação, usando minha imaginação para o mal, em vez de usar minha imaginação para o bem, para sonhar com aquilo que eu quero, com a vida que eu gostaria, para desejar as coisas. E o estresse? O estresse é a liberação de toxinas por conta que você não consegue ter autodomínio. O que é isso, Dani? Explica. Quando você não tem autodomínio, você não é um gestor das suas emoções, você é um escravo das suas emoções. Pessoas que reagem de forma automática às emoções. Porque uma coisa é você entender que, como ser humano, você vai ficar triste, você vai ter dias difíceis, você vai sentir raiva, você vai sentir inveja. Esses sentimentos são naturais do ser humano. A questão é o que eu faço com isso. A pior coisa que você pode fazer com isso é enfiar para baixo do tapete. Por quê? Porque quanto mais para baixo do tapete você enfia, mais liberação de toxina mental está acontecendo. Você está se suicidando. Ouve isso que eu tô te falando, gente. Você é o teu pior carrasco. E aí eu quero te perguntar, eu quero nessa sexta-feira, quando sexta, o nosso sextou é o quê? É sempre um presente pra gente refletir sobre aquilo que pode nos ajudar a construir uma vida próspera, saudável e feliz, e aquilo que será que pode estar impedindo a gente de fazer isso. A Cícera tá falando, você é linda demais, amo te ouvir, Deus te abençoe profundamente. E a você também, Cícera. Nada acontece por acaso, né? Você quer ver outro fenômeno liberador de toxina mental? A arrogância. Essa arrogância
que o ser humano dessa geração, né? Essa geração miojo, que é esse imediatismo, que quer que tudo aconteça agora, e essa geração arrogante que acha que já sabe tudo, acha que tem o conhecimento do bem e do mal e que não precisa aprender nada. E que como não precisa aprender nada, eu vou gastar o meu tempo só com coisas que me tragam prazer imediato. Porque, afinal de contas, eu tô aqui num parque de diversão, né? Eu não tô aqui pra aprender e crescer, porque o que eu tinha que saber eu já sei. E aí a pessoa fica produzindo. Então não é só um tipo de toxina mental. Olha o que tá acontecendo. Geração mimizenta. Mimizenta e arrogante, porque se fosse só mimizenta tava bom. Geração arrogante. Uma geração que se você fala pra pessoa, olha, eu não fiquei satisfeita com o que você fez. Ou então, olha, isso que você tá fazendo está errado. A pessoa te move um processo contra você por bullying, por danos morais, sei lá. E algo que produz toxinas mentais. Eu tava agora no café da manhã e uma amiga lá do café veio falar pra mim sobre a live da semana passada, né? Ela falou, Dani, eu assisti sua live da semana passada e eu falei sobre transição de carreira, né? Contei toda a minha história de como eu fiz 4 transições de carreira até encontrar meu caminho. E ela tava falando assim, Dani, eu fiquei assistindo aquela live e eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu moro no mesmo... Ela contando pra mim, né? Eu moro no mesmo apartamento há 30 anos, um lugar que eu nem gosto de morar. Eu falei, sabe por quê que você mora há 30 anos num lugar que você nem gosta? Porque mesmo não sendo bom e mesmo você não gostando, é confortável. É a zona de conforto. A zona de conforto produz um monte de toxina mental que fica te viciando naquilo que você já sabe, que você já conhece. Tá ruim, mas tá bom, pelo menos aqui eu conheço. Vai que eu vou fazer uma coisa diferente e não dá certo. Vai que eu vou fazer... pra quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Essa é a comunidade Saia do Sofá. Meu nome é Dani Luiz, se você não me conhece, e a gente se reúne aqui toda sexta-feira, 12h19. Hoje, cada sexta é um tema. Hoje a gente tá falando sobre toxinas mentais. E acredite, você produz dentro do seu cérebro toxinas que te geram doenças autoimunes, doenças da alma, doenças da mente, doenças que impedem você de enriquecer e prosperar, não só financeiramente, doenças que impedem você de ser feliz. E a gente tá falando sobre isso hoje. Se você quer fazer parte dessa comunidade, é a comunidade CCC, né? O que você vai fazer? Você tem que curtir o coração, apertar o coração com abundância, comentar, colocar seus comentários aqui e compartilhar essa live com todos os grupos de WhatsApp que você puder, né? Com todas as pessoas que estiverem online aí no Instagram. Porque assim você também vai ser você também faz parte da corrente do bem, você também vai semear prosperidade na vida das pessoas. Assim como eu tô aqui de forma gratuita semeando prosperidade na sua vida, se você quiser pegar, né? Eu tô te dando semente, mas você pode jogar fora, você pode fazer o que você quiser. Eu vou contar algumas histórias pra vocês, né? Quero contar uma história que aconteceu recentemente, acredito que foi no começo desse ano. Algumas amigas me convidaram pra jantar. Uma amiga me convidou pra jantar na casa dela e lá tinha um grupo de amigas, né? Amigas antigas, muito antigas. A gente já andava juntas há muito tempo. E a gente tava lá nesse jantar, uma delícia, né? Confraternizando, aquela coisa de não aguento mais a pandemia, vamos fazer alguma coisa, vamos nos reunir em casa. E fomos na casa dessa amiga. E chegou um determinado momento, a gente tava falando sobre coisas boas, eu virei e falei assim, ai gente, eu tenho uma notícia boa que eu queria compartilhar com vocês, pra gente brindar. Eu, ingenuamente, né, virei e fui contar algo muito bom que tinha acontecido comigo. Eu falei, eu fui convidada para ser professora da pós-graduação da USP. E aí, quando eu falei isso, vou contar a reação de 3 amigas, tá? Uma delas
olhou pra baixo, fez uma careta. Juro pra vocês. Eu tô falando de amigas, eu não tô falando de conhecidas. Ela olhou pra baixo, fez uma careta, ela não conseguiu controlar e ela não conseguiu olhar pra mim. Essa foi a primeira reação que eu percebi, porque foi uma pessoa que andou junto comigo e muito perto de mim por muitos e muitos anos. Foi uma pessoa que viajou comigo para vários lugares, uma pessoa que vivia muito dentro da minha casa. Então eu olhei na expectativa de ver a alegria dela. E não só não vi alegria, como eu vi o maxilar dela travou, ela não conseguiu sorrir. E aí, como ela fez a careta, ela olhou para baixo para não olhar para mim, talvez para tentar esconder de mim. A outra virou e falou assim: nossa, parabéns. Mas também não conseguiu sorrir. Ela conseguiu falar parabéns, mas ela não conseguiu sorrir. E a terceira só olhou para baixo e não falou nada. Eu tinha vontade de pular daquela sacada e me jogar daquele prédio. Eu nunca me senti... não, eu devo ter me sentido em outros momentos, mas foi um dos momentos que eu mais me senti diminuída na minha vida. E muito arrependida. Muito arrependida. E o que começou a acontecer na minha mente naquele momento? Começou a acontecer assim: olha as toxinas que eu comecei a liberar. Você é uma arrogante. Porque você tá se achando porque você foi convidada para ser professora na pós-graduação da USP. Você nem merece ser professora da pós-graduação da USP. E você nem é digna de comemorar isso. Veja, gente, eu que sou uma pessoa consciente do meu merecimento. Eu sei por que eu fui convidada para estar lá. Por conta desse trabalho que eu faço aqui. A Ritinha tá falando. Se eu tivesse lá, ia dizer: uau, que top, parabéns. Pois é, Ritinha, mas você tem comigo uma outra relação, né? Nós construímos uma relação de admiração mútua. E por que eu tô contando essa história pra vocês? Porque tem pessoas muito próximas de você que a relação de vocês, infelizmente, não é uma relação saudável. É uma relação geradora de toxinas mentais. Uma das pessoas que estava nessa mesa, o dia que eu percebi isso e eu precisei fazer uma imersão em desenvolvimento pessoal para poder descobrir o quanto essa pessoa estava sendo geradora de toxinas em mim. Ela foi uma das pessoas que mais me criticou ao longo da minha vida. Ela é a culpada? Claro que não. Quem é a culpada? Eu? Eu sou a culpada. Porque sabe o que eu fazia todas as vezes que essa pessoa jogava uma crítica em mim? Eu pegava. Gente, essa pessoa, amiga, ela chegou ao ponto de um dia na academia virar pra mim e falar assim: ai, você viu a cara que a fulana fez a hora que você deu os pezinhos pra ela? Eu falei: não. Por quê? Ela falou assim: nossa, ela fez uma cara de nojo. Eu falei: é mesmo? Por que será? Aí ela virou e falou assim: porque ela te odeia, você não sabia? Aí eu virei e falei assim: não. Eu falei: eu sempre conversei tanto com ela. Eu falei: inclusive, achei até que a gente era colega de academia. Ela virou e falou assim: ah, isso é porque você não sabe. Muita gente não gosta de você aqui dentro da academia. E sabe o que eu fiz com isso que essa pessoa falou? Naquela época, gente, que eu não tinha preparo. Por isso que eu falo que se eu pudesse, eu daria bolsa de desenvolvimento pessoal para toda criança que nascesse, para todo adulto, para todo preso, para toda mãe. Se eu puder, eu dava, eu tô aqui dando. Aliás, eu acho que eu vou mudar o nome dessa live para Bolsa de Desenvolvimento Pessoal, porque o brasileiro adora uma bolsa, né? É o Bolsa Família, é o Bolsa Presidiário, é o Bolsa não sei o que lá. Eu tô dando, ó, Bolsa de Desenvolvimento Pessoal, porque sabe o que eu fiz naquela época? Com isso que essa pessoa me falou, essa amiga me falou, eu peguei pra mim. E eu fiquei, não foram meses.
Eu fiquei anos gerando toxinas mentais a partir daquela frase que ficou ecoando na minha cabeça. Muita gente não gosta de você aqui na academia. Só que essa pessoa, ela não plantou só essa toxina. E de novo, gente, ela foi a culpada? Não, a culpada fui eu, que peguei a frase dela. Eu só tô contando essa história porque pode ser que existam ambientes que são geradores de toxinas mentais em você. E às vezes a gente tá tão inconsciente que a gente não consegue perceber o quanto aquilo tá fazendo mal. E provavelmente existem pessoas que são geradoras de toxinas mentais em você. É ela que gera toxina mental em você? Não, é você. Mas é a partir do que você ouve dela. Então, o que você tem que fazer? Primeiro, você tem que se afastar dessas pessoas. Você tem que sair desses ambientes. Entenda que ambiente não é necessariamente um lugar. Existem lugares que são geradores de toxina mental. Existem ambientes. O ambiente pode ser um grupo de WhatsApp, por exemplo, que te faz mal. E aí eu tô te contando histórias minhas pra você pegar de exemplo e falar, caramba, isso tá acontecendo comigo em tal ambiente. Isso se parece com o que fulano ou fulana vem fazendo comigo. Porque essa pessoa, ela fez isso comigo, gente, por mais de 10 anos. Dentro da minha casa. Me criticando, me colocando pra baixo. E sabe o que eu fiz com isso? Eu peguei tudo pra mim. E eu destruí a minha autoestima. Só que quando eu destruo a minha autoestima, o que eu faço? Eu perco a minha conexão com Deus. Porque só tem um jeito de eu destruir minha autoestima, quando eu esqueço quem eu sou. Porque se hoje chega alguém pra mim, como chegou recentemente uma amiga super querida por telefone, e falou assim, eu preciso te falar o que tais pessoas estão falando de você. Eu virei e falei assim, são essas pessoas que eu tô imaginando? Ela falou, são. Eu falei, muito obrigada, eu não tô interessada. Ela falou, não, Dani, mas eu quero te falar pro seu bem. Eu virei e falei assim, eu sei que você quer me falar pro meu bem, mas eu não tô interessada. Ela ficou inconformada, ela falou, mas como assim você não quer saber? Eu virei e falei assim, eu não quero saber, porque essas pessoas são umas coitadas. Quem são elas? Elas não são vitoriosas em nenhuma área da vida. Elas são pessoas que não estão fazendo nada para ajudar o mundo. Elas são pessoas que não estão agregando valor na vida de ninguém. Elas são pessoas derrotadas, vitimistas, que só sabem reclamar. O que elas podem ter falado de mim a não ser toxina? Obrigada. Devolve para elas se você quiser, mas aqui no meu terreno você não vai plantar. E ela, num primeiro momento, ficou chateada comigo, mas depois ela entendeu. Porque hoje eu tenho esse preparo. Mas antes eu não tinha. E eu tô aqui, eu vim aqui hoje, com todo o carinho do mundo, te pedir licença para te ensinar isso. Te ensinar que quando você destrói sua autoestima, é porque você esqueceu quem você é. Porque se você tiver certeza absoluta e consciente de quem você é, cara, você é filho de um rei. Você está aqui para reinar. Mas essas toxinas mentais que você mesmo está produzindo estão te impedindo de reinar neste planeta. Dani, você quer dizer reinar é ter muitas riquezas? Também. Eu quero dizer em todos os âmbitos. Você está aqui para reinar, nada menos do que isso. Quem te deu este poder e esta autoridade, quem te concedeu isso, foi Deus. Ele te deu esse poder. Agora, essa autoridade, na verdade, você tem que se provar merecedor. Você tem que se provar merecedor. Oi, cárceres. Maria, você tá boa? Que bom ter você aqui. Silvana, bom demais. A Gésua falando, se eu tivesse lá, eu ia ser a primeira a puxar o brinde.
O Eduardo tá falando, amo essas lives e seus conteúdos. Melhor canal do Instagram. Uau, Eduardo, agora se duvidar, meu ego vai lá em cima, né? Não vou deixar não. Segura, volta pra cá. Puxa esse balão, volta pra cá. Então, o que eu tava falando pra gente voltar ao raciocínio? Eu tava te contando algumas experiências minhas que durante anos e anos e anos me aprisionaram e eu fiquei durante muitos anos produzindo essas toxinas mentais através disso. Eu fui uma criança muito bulimizada na escola. E aí, o que aconteceu comigo? É muito difícil, foi muito difícil pra mim me libertar. Presta atenção nesse gerador. Eu quero te falar 3 principais geradores de toxinas mentais, tá? Anota aí, se você estiver anotando. Medo, eu vou falar especificamente de 2 medos e eu tenho recebido muitas pessoas que me procuram falando sobre esses medos. Dani, eu tenho medo de me expor. Dani, eu tenho medo de começar algo novo. Dani, eu tenho medo de mudar. Dani, eu tenho medo de falhar. Dani, eu tenho medo. São esses medos. Eu quero falar principalmente deles. Eu quero falar de culpa. E eu quero falar de falta de merecimento. Mas você já entendeu que é um monte de toxina mental, né? Lá no começo da live eu já te falei um monte. Não é só isso, tá? Mas eu quero falar desses que são as principais travas para a sua prosperidade, saúde e felicidade. Obrigada, Cárceres. Eu não sou demais. Na verdade, eu aceito o seu elogio, recebo com o maior carinho da Gésua também, maravilhosa, se permite ser usada por Deus. É bem isso que a Gésua falou. Eu não sou demais e eu não sou mais que nenhum de vocês. A única coisa é que eu me permiti, eu aceitei passar pelo treinamento. Eu entendi que todos nós estamos aqui nesse planeta em treinamento. A gente tá aqui em treinamento. Eu quero que você entenda. Eu vou fazer uma outra analogia agora pra você entender, tá? E eu não tô falando, não vai confundir as coisas, tá? É uma analogia. Eu quero que você pega a rainha da Inglaterra e os seus filhos e netos, tá? Então você pega, eles já nascem na monarquia, tá? Eles já nascem na monarquia. E aí nós vamos fazer a analogia. Nós já nascemos herdeiros do trono. Então isso é um fato, tá? Você já nasceu, você não tem que conquistar. Você já nasceu, então você já é um rei, uma rainha. Mas pode ser que você não esteja exercendo a sua autoridade. Por quê? Porque assim como os monarcas lá da Inglaterra, eles já nascem monarcas, já nasce com o título. É o príncipe, é a princesa, é o futuro rei, a futura rainha. Já nasce com o negócio. Só que aí o que eles vão fazer? Eles vão ser treinados para serem merecedores, para que possam exercer a autoridade naquele país. Por que eles são respeitados lá? Porque passam pelo treinamento. Eles são treinados, gente, a saber se comportar. Quer eles estejam trabalhando, quer eles estejam de férias, não importa onde tá. Tá numa festa, tá dentro de casa. Aprende desde criança a se comportar. O que eu entendi? Eu entendi que eu sou uma herdeira, assim como você. Eu entendi que como herdeira, isso já me dá o título. Porém, eu preciso passar pelo treinamento para ser digna e merecedora dessa autoridade. Quando eu aceitei passar pelo treinamento e eu comecei a falar, Jesus, você é o meu único treinador. Você é o rei que eu quero seguir os passos. Não significa que eu não tenha mentores, tá, gente? Eu tenho vários mentores. Mas quando eu comecei essa conversa com Jesus,
e falei, cara, você veio aqui dar um treinamento pra gente. E a gente é muito besta, porque a gente não tá usando, não tá tirando proveito. Eu quero passar pelo treinamento, porque eu quero crescer, porque eu quero aprender, porque eu quero me tornar uma pessoa melhor. Então esse demais que talvez pareça pra vocês, é só porque eu baixei a minha cabeça e me sujeitei ao treinamento. Anota isso. Se sujeitar ao treinamento. Colocar Jesus na sua vida, ou colocar a sua vida em Deus, é completamente diferente de você se sujeitar ao treinamento. E a arrogância da humanidade é tão grande que as pessoas, elas estão achando que é irrelevante. Por exemplo, acreditar em Deus. Se você acreditando ou não, ele continua acreditando em você. Você acreditando ou não, ele continua existindo. Você se sujeitando ao treinamento ou não, o treinamento está disponível para todos. O que acontece? Vamos voltar para o gancho dessa live agora. O que acontece? O título de príncipe tá lá disponível para o príncipe da Inglaterra. Mas se ele não passar pelo treinamento, ele não se torna digno e nem que ele tenha direito, ele não vai assumir como rei. Gente, se você prestar atenção nisso e pegar essa analogia e entender o que está acontecendo aqui na Terra nesse momento, você transforma sua vida. Dani, como é que eu faço para parar de produzir toxina mental que está impedindo a minha prosperidade, a minha saúde, a minha felicidade? Você tem que passar pelo treinamento. Vai ser fácil? Não, gente, treinamento não é fácil. Você acha que treinar para ser rei é fácil? Treinar para servir o exército é fácil? Treinar para ser médico é fácil? Treinar para ter um corpo sarado é fácil? Treinar para ser um atleta olímpico é fácil? Treinamento não é fácil, mas é simples. Jogador de futebol não fica treinando coisas mirabolantes a cada treinamento. Eles treinam sempre as mesmas coisas. Agora, jogador de futebol entende que de amador a profissional existe uma jornada a ser feita, existe muito treinamento, muito suor, e ele tem que se sujeitar ao técnico, porque se ele resolver treinar sozinho, ele não vai ser ninguém na vida. Cara, se você prestar atenção, nem eu sabia, olha, eu não sei o que tá acontecendo nessas sextas-feiras, gente, porque eu nunca consigo ter, antes de começar a live, a dimensão de onde isso daqui vai chegar. Eu nunca consigo ter. Só que se você estiver prestando atenção e se você conseguir captar o que eu tô te falando, se você conseguir associar isso pra sua vida, gente, pelo amor de Deus, como eu queria que alguém tivesse falado essas coisas pra mim lá atrás, quando eu comecei há 6 anos atrás no desenvolvimento pessoal. Como eu perdi 40 anos da minha vida em relação a isso. Claro que aqueles 40 anos estavam me preparando pra chegar até lá e entrar e mergulhar nisso. Mas, gente, treinamento não é fácil e não é sorte. Então, vamos lá. Vamos pegar a analogia do jogador de futebol. O cara, ele começa jogando pelada no terreno baldio da esquina, às vezes descalço, de sábado à tarde com os colegas. O cara não, o menino, né? O menino começa a treinar lá. Não foi coincidência que o Olé acabou de entrar aqui. É muito louco o que acontece nessas lives de sexta-feira. Aí o menino começa a jogar lá. Aí ele começa a perceber que ele tem talento, todo mundo começa a perceber que ele tem talento. Mas todo mundo tá consciente que entre ele ter talento e virar um jogador profissional, existe uma jornada de anos e anos e anos de treinamento. O que é esse treinamento? É esforço,
É suor, é dedicação, é constância, é disciplina, é se sujeitar a um técnico, é se sujeitar a um método, é treinar várias vezes a mesma coisa. Beleza, ele se tornou um profissional. Daí a ele se tornar uma celebridade no futebol? É outra jornada. Do quê? Das mesmas coisas. Só que num outro nível. É o PSV. Quem é aluno aí, quem já é centelha, sabe. O que é o PSV? Você vai passar muito tempo praticando. Quando você tiver já muito tempo praticando, quando você menos percebe, você tá sentindo aquilo. Você passou para um próximo nível. Hoje, eu consigo sentir quando eu mesma tô produzindo as minhas toxinas mentais. E o que eu faço? Eu consigo drenar imediatamente. Algumas não. Algumas eu não consigo drenar imediatamente. E eu, gente, às vezes preciso de médico. Ontem eu tava num médico. Por quê? Porque claro que eu preciso de ajuda. Claro que eu sou vulnerável. Mas qual que é o terceiro estágio? A Jéssica já sabe. O que é o PSV? Você pratica, chega uma hora que você começa a sentir. A coisa vem, você já sente. E você continua praticando, daqui a pouco você vibra. Ou seja, você consegue, às vezes uma pessoa só de ficar perto de você, essa pessoa começa a se transformar também. Porque quando você pratica, você ainda tá nessa esfera do corpo, na esfera do físico. Quando você pratica, você vai para uma segunda esfera, que é da tua alma. E você começa a sentir emoções diferentes. Você começa a sentir e entender o que é plenitude. E aí, como você já tem mais armamento, você tem mais ferramentas, você é capaz de drenar essas toxinas mais rapidamente, mais facilmente e identificar de onde estão vindo essas toxinas. E quando você vai para um próximo nível, que é o vibrar, aí você está no nível do espírito. Então você não só sente, como você também emana. Então você sente emoções novas, você se liberta de emoções que são geradoras de toxina. Quando elas chegam, você começa a drenar mais facilmente, você começa a bloquear essa produção de toxinas e você começa a emanar emoções positivas, fazendo com que pessoas que estão perto de você comecem a produzir substâncias positivas para o organismo. E aí o seu abraço vira um abraço que gera ocitocina no outro. Que poderoso que é isso! Você tem a capacidade, assim como você tem a capacidade de produzir essas toxinas mentais, você tem a capacidade de aprender a drenar as toxinas mentais, você tem a capacidade de aprender a bloquear a produção dessas toxinas mentais, você tem a capacidade de aprender a produzir substâncias benéficas, curadoras em você, e você começa a ter a capacidade de fazer com que o outro produza também. Você entendeu o que é ser rei nessa terra? Você pode estabelecer um reinado. Aliás, você deve, deixa eu deixar claro, este é o seu dever, estabelecer um reinado nesta terra. Mas esse reinado começa aqui, na sua mente. E para isso, você precisa se sujeitar
ao treinamento. Você precisa se sujeitar a Jesus Cristo. Dani, você é uma pregadora? Não sou, gente. Eu sequer tenho religião. Eu frequento uma igreja, o que é completamente diferente. Dani, eu não quero me sujeitar a Jesus Cristo. O problema é seu, azar o seu. Cada um escolhe o lado da batalha que quer ficar. Cada um escolhe o lado da batalha que quer ficar. Dani, que batalha? Romanos 12:12. Não vos conformai-vos, não sei se eu vou falar certinho, com as coisas desse mundo, mas transformai-vos pela transformação da vossa mente. Obrigada, Luiz, por me lembrar. Seu treinamento começa aqui. Dani, eu não gostei que você falou de Jesus Cristo. Um beijo, pode ir embora. Seu lugar não é aqui. Esse canal é um canal a serviço de Jesus Cristo. Eu sou uma pessoa a serviço dele. Então, você fica à vontade. Você pode ir embora, vaza. Escolhe o lado que você quer ficar da batalha. Dani, que batalha? Eu não sei se você sacou, mas tá rolando uma batalha já, gente. Pode ser que você não tenha percebido, mas tá rolando uma batalha e talvez você não tenha começado nem o teu treinamento. Aí você fala assim, eu não tô preparado, nada dá certo na minha vida, tudo que eu não consigo sair do lugar, minha vida tá estagnada. Sabe por quê que tua vida tá estagnada? Sabe por quê que você tá cheio de medo? Sabe por quê que você tá cheio de toxina? Sabe por quê que você continua produzindo toxina? Porque você não entrou no treinamento, cara. Como é que você não tem nem munição? A batalha tá rolando, você tá no meio dela, quer você queira, quer você não queira, só que você tá sem munição, você não tem sequer um escudo. Efésios 6:10. Obrigada, Luiz. Você não tem nem escudo, gente. Vai em Efésios. Efésios é o quê? É um treinamento para te dar armamento para passar por essa batalha. Para você parar de produzir toxinas mentais. Pra gente aí caminhando pro encerramento. Quais são os 2 piores medos que vêm impedindo as pessoas de estabelecerem um reinado nesse planeta? De estabelecerem uma vida próspera. O que é uma vida próspera, saudável e feliz, gente? É uma vida de quem está reinando neste planeta. Vou falar de novo, você veio aqui pra isso. Recebe isso que eu tô te falando nessa sexta-feira. Você veio, as armas estão disponíveis para vitória, exatamente, Luiz. Mas também não adianta você ir lá, pegar as armas e sem fazer o treinamento. O inimigo te derrota na primeira, porque você não sabe usar o armamento. Quais são os 2 piores medos que vêm impedindo as pessoas de prosperar, que estão deixando as pessoas estagnadas? É o medo do julgamento e o medo de falhar. Dani, eu tenho medo de me expor. Dani, eu assisto o seu canal e eu fico com uma vontade de fazer live. Dani, eu te ouço falar e eu fico com uma vontade de mudar a minha vida, mas eu tenho tanto medo. Dani, eu tenho tanta vontade de fazer o que você fez, porque eu vi sua história, eu vi suas transições de carreira, mas eu tenho tanto medo. Medo, sabe do quê? Do julgamento. O que será que os outros vão pensar? O que será que os outros vão falar? Medo de falhar. As pessoas que falam assim, mas eu tenho medo de falar na internet. Não, você não tem medo de falar na internet. Você tem medo de falhar na internet. Eu tenho medo de começar algo novo. Por que você tem medo de começar algo novo? Porque tudo que é novo é desconhecido. Só me faltava você ir pular de paraquedas pela primeira vez e não ter medo. Eu fui naquela montanha russa do Incrível Hulk na Universal. Gente, e eu me caguei de medo. Desculpa o termo, mas eu tenho que falar. Antes, durante e depois. Mas eu fui naquilo por quê? Porque eu queria provar pro meu corpo que o medo, o pavor que me paralisa não significa necessariamente que eu vou morrer. Que isso é libertador.
Você vai ter medo do julgamento? Vai! Mas isso não significa que você vai morrer, gente. Você vai ter medo de falhar? Vai! Todos nós temos. Sabe quem é a única pessoa que não tem a síndrome? Sabe o que é a síndrome do impostor? É assim, ó. Eu tenho uma vontade de trabalhar com tal coisa. Eu até fiz faculdade disso. Ou então, eu não fiz faculdade disso, eu não tenho esse diploma. Mas eu queria tanto começar um negócio nessa área. Eu queria tanto falar sobre isso na internet. Mas, eu não tô preparado. Eu não sou bom o suficiente. E se as pessoas descobrirem que eu sou um impostor? Que eu não sou bom o suficiente? Isso se chama síndrome do impostor. E sabe quem é a única pessoa que não sente a síndrome do impostor? Eu aprendi isso com um mentor meu chamado Vitor Damasio. Um menino muito mais novo do que eu. Mas que me ensinou muito já até hoje. A única pessoa que não tem a síndrome do impostor é o impostor. O charlatão. Ele não tem medo de não ser bom o suficiente. Ele não tem medo de falhar. Ele não tem o menor medo de enganar as pessoas. Essa é a única pessoa que não tem síndrome do impostor. O resto, os bons, como diria o Chapolin, os bons, todos os bons, todos os honrados vão ter medo de falhar. Entenda das próximas vezes que você sentir medo de falhar. Isso significa que eu sou uma pessoa honrada. Mas isso não significa que eu preciso parar. Se tem uma coisa que você não pode, é parar nesse momento. Nós estamos passando por uma batalha. E você precisa fazer os seus movimentos de crescimento, ainda que sejam internos. Você precisa vencer esses dois medos, que são o medo do julgamento, que os outros vão pensar, o que os outros vão falar, e o medo de falhar, o medo de não dar conta, o medo de não ser bom o suficiente. E como que vence um medo? É lutando contra ele? Você nunca vai vencer. Você nunca vai vencer lutando contra. Você tem que abraçar o medo e falar, eu sei que você tá aí pra me proteger, mas a gente vai junto. Abraça o medo e fala, a gente vai mesmo assim. Porque coragem não é a ausência do medo. Coragem é agir apesar do medo. A Jéssica sabe que tá acabando, falou, continua. Voltamos para a escolha do lado, pois o amor lança fora todo medo. Exatamente, Luiz. Voltamos para a escolha. Que lado você quer estar? Porque se você estiver do lado de Jesus Cristo... E aí a Letícia bem lembrou uma frase minha, que o medo é a ausência de Deus. Não faz o menor sentido você sentir medo. Dani, eu tô apavorado, eu tô sentindo muito medo. Se aproxima de Jesus. Porque o medo é a distância de Deus. A culpa é um grande gerador de toxina. E eu vou te dizer para que a culpa tem que servir. Para nada. Esse erro do passado, ele só precisa servir para uma coisa. Aprender a não errar de novo com isso que você errou lá atrás. Aprender a não fazer de novo. O que você vai fazer com a culpa? Você vai jogar fora. Você vai parar de produzir toxina mental a partir da culpa. Dani, e a falta de merecimento? Talvez a gente vai falar sobre ela na próxima live, da próxima sexta-feira. Eu quero te deixar uma pílula de presente hoje, eu sempre deixo. Mas antes eu vou dar alguns recados. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário sobre o conteúdo de hoje, eu não sei se você conseguiu perceber o quão poderoso foi esse conteúdo. Tem uma caixinha de perguntas abertas no meu Stories, fica à vontade para ir lá, tá? E deixar sua dúvida, deixar sua pergunta, seu comentário. Eu vou responder, às vezes não é imediato, porque eu tenho outros compromissos, mas eu vou responder com o maior carinho do mundo, tenho o maior prazer em responder as perguntas que vocês me mandam na caixinha de perguntas, tá? E se eu não souber responder, eu vou dizer a verdade, eu vou falar assim, ó, eu não sou especialista nisso, eu não sei te responder.
Mentoria comigo. Tem muita gente vindo perguntar no direct. Estão abrindo 2 novas vagas. A partir, não da próxima semana, da outra. Porque eu tô encerrando alguns ciclos de mentorias individuais com mentorados que vinham comigo. Então vão abrir 2 novas vagas na segunda quinzena de outubro. Só que se você tem interesse, você não pode esperar até lá. Por quê? Porque essas vagas elas vão se esgotar agora. Como que eu faço pra saber, né? Você pode mandar um direct aqui pra mim, tá? Que você vai receber todas as informações. Ou você pode também acessar o link que tá no meu perfil aqui do Instagram. Tem lá mentorias individuais. Lá também tem palestras e treinamentos para grupos e empresas, tá? Tem algumas datas ainda disponíveis para o final do ano, novembro. Dezembro eu acho que não tem mais data. Se tiver, tem um dia de dezembro. E outubro também não tem, tá? Para treinamentos e palestras para grupos. Mentorias vão abrir. Então, para tudo isso, você vai mandar ou direct ou acessar o link que tá na descrição do meu perfil aqui. Que mais de recado antes de te dar a pílula final? A gente tá se encontrando aqui toda sexta-feira. Tem sido muito poderoso. Meio-dia 19 é o Saia do Sofá, é um convite para você sair do sofá, do teu comodismo, da tua zona de conforto, de onde você fica lá, encolhido na posição fetal, se achando uma vítima do mundo e dos acontecimentos, né? Com medo, é para você sair desse sofá. E terça-feira a gente tá tendo a 3ª temporada da Academia dos Superpoderes, só que é lá no meu YouTube, não é aqui no Instagram. E agora novo horário, vai ser 19 horas, tá? De terça-feira, 19 horas, lá no meu YouTube. Nessa próxima terça agora, a gente vai falar sobre propósito, missão e prosperidade. Vai ser treinamento, tá? Dani, eu quero passar por esse treinamento aí que você falou. Aonde eu passo pelo treinamento de forma gratuita? Lá no meu YouTube, Academia dos Superpoderes, toda terça. Deixa eu te dar essa pílula, que eu acho que tem bastante gente aqui que tá ansioso pela pílula, né? O que você faz com ela? A hora que acabar essa live, eu já vou postar no meu Instagram essa pílula, no meu feed. E você tá convidado a ir lá deixar seu comentário, você tá convidado a compartilhar no seu stories, tá? Essa pílula, porque a gente aqui tá fazendo uma grande corrente do bem, né? Porque a gente não quer só prosperidade, saúde e felicidade pra gente. A gente quer prosperidade, saúde e felicidade pro maior número de pessoas que a gente conseguir nesse planeta. Nós fazemos parte da tropa de elite de Jesus Cristo e você tá convidado a fazer parte dessa tropa junto com a gente, tá? Dani, achei tudo esquisito isso. Nunca tinha ouvido alguém falar assim de Jesus Cristo numa live misturada com desenvolvimento pessoal. Pois é. Se abre para essa novidade, tá? Eu vou compartilhar lá no meu feed e você vai lá, comenta seu maior aprendizado de hoje, compartilha. A live vai ficar salva, você pode compartilhar também, tá? Para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E a pílula de presente de hoje é: a sua mente que produz as toxinas que te impedem de prosperar. Pare agora de produzir o seu fracasso. É com essa pílula que a gente termina o Saia do Sofá de hoje. Celeste, querida! Agora já sei que estilo fitness bitch maravilhosa é você. Um beijo pra vocês. Fiquem com esse sextou aí. Até sexta que vem. Tchau. Sexta que vem, novo cenário, num lugar que eu não vou te contar. Você vai ter que vir aqui pra descobrir. Quero ver quem vai descobrir onde eu vou estar na próxima sexta-feira. Beijo. Fiquem com Deus.